nessa Santa Ceia, e ele vai fazer uma leitura, logo em seguida você pode se assentar. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus seja louvado por essa oportunidade. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51. Deus seja louvado, Deus abençoe o nosso pastor Davi Nobre Rocha, juntamente pastor Nailton, todos os pastores, toda a igreja. Deus seja louvado, pastor Leonardo também que fez essa ponte. Deus abençoe a todos. Você achou aí? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Tome seu assento, em nome de Jesus. Meu amigo pastor Ianço, Deus abençoe. Irmãos, sendo bem direto aqui, o texto que nós acabamos de ler é muito conhecido da igreja. Aqui, nesta primeira carta, neste primeiro tratado, eu preciso fazer os irmãos entenderem de fato o porquê o apóstolo Paulo reservou esse capítulo 15 como o primeiro capítulo dos 14 para falar de algo que ele não tinha falado até o presente momento. Se você fizer uma análise na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo usa 14 capítulos para falar das coisas dessa terra, daquilo que nós precisamos fazer nesta terra, daquilo que precisamos viver nesta terra segundo Deus nos ordenou. E aí, após esses 14 capítulos, o apóstolo Paulo começa a falar das coisas que não são desta terra. O apóstolo Paulo começa a falar das coisas que são do céu. E é interessante aqui, os irmãos sabem, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, por exemplo, pelo menos, é uma carta de ajustes. Nós sabemos que a família de Cloe aparece no cenário uma única vez para mostrar, para identificar, para mostrar ao apóstolo Paulo todas as questões que havia acontecido, que estavam acontecendo naquele lugar, naquela igreja, naquele ambiente. E aí, se nós pudéssemos aqui minimizar as questões, o propósito inicial do apóstolo Paulo é identificar os problemas desta igreja e trazer soluções à mesma. Então nós vamos perceber que todas as vezes que o apóstolo Paulo ele mostra e evidencia os problemas que estão acontecendo, que são evidenciados pela família de Cloe ao apóstolo Paulo, logo o apóstolo Paulo mostra também as soluções que esta igreja precisa tomar para que esses problemas sejam solucionados e logo o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, que é o dono daquela igreja, venha a ser glorificado. Uma outra coisa também que o apóstolo Paulo se preocupa durante essa primeira epístola, Paulo ele também quer ensinar aos coríntios a viver uma vida cheia de Deus, repleta de temor, em meio a uma sociedade corrupta. Penso eu que a esfera daquele momento, daquele tempo que eles viviam, não é uma esfera e uma realidade diferente do que nós vivemos hoje.
Paulo estava querendo orientar aos irmãos que eles viessem buscar a Deus ao ponto de serem diferenciais fora das 4 linhas da igreja. Mas eu acredito que essa segunda opinião, essa segunda apresentação de Paulo para viver uma sociedade corrupta sendo santo, é um segundo plano, porque primeiro precisa arrumar a casa. E eu quero dizer aqui aos irmãos que o fato de eu mencionar aqui o que precisa ser feito não é uma linguagem literal para a igreja hoje, mas para os irmãos entenderem qual foi o propósito do capítulo 15. Paulo, ele começa a mostrar, nos 14 capítulos que começam, os problemas internos, porque o problema externo é somente um. A sociedade tenta penetrar na santidade da igreja, mas os problemas internos são maiores. E aí nós começamos a analisar a própria carta aos Coríntios, e o primeiro problema está logo no capítulo de número 1, a partir do verso 10. Existiam subgrupos que estavam se levantando naquela igreja, e por uma afinidade com alguma pessoa, com afinidade com alguns irmãos estavam levantando contendas entre si, por conta de opiniões alheias, ou seja, estava sendo feita facções dentro daquela igreja em Corinto. E aí o apóstolo Paulo escreve o capítulo 1, verso 10, dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aqui o apóstolo Paulo está querendo mostrar aos coríntios que o verdadeiro evangelho não está associado a opiniões opiniões peculiares de pessoas sobre outras pessoas, mas o apóstolo Paulo está mostrando que o verdadeiro evangelho está baseado no poder e na soberania de um Deus todo-poderoso. Então, Paulo está querendo mostrar a eles isso. O segundo problema interno aqui é o mundanismo, entrando dentro da igreja. Paulo escreve o capítulo 3, verso de número 6. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o grande processo e maravilhoso processo que a igreja do nosso Senhor Jesus tem, que é o processo da edificação. Um faz, o outro faz, um canta, o outro rege, um prega, o outro lava o banheiro, um abre a igreja, o outro fecha, mas o nome de Deus é glorificado, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá virtude, é Ele que nos dá livramento para que no dia de hoje, numa terça-feira como essa, você viesse vencer as barreiras, vencer o cansaço, entrar por estas portas e glorificar ao nome do Cristo que venceu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que é dono desta igreja. Será que tem alguém que pode reagir a esta palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também apresenta aqui um problema também muito importante que nós precisamos apenas lembrar, que é, além do mundanismo tentando entrar na igreja, o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 4, a partir do verso 6, um problema também muito específico: a imaturidade bíblica e a soberba de alguns homens daquela igreja de Corinto. Paulo escreve no verso 6 dizendo: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo. Paulo está querendo dizer à igreja de Corinto porque Apolo era conhecido como um pregador que alcançava a graça do público. A igreja de Corinto amava Apolo. E Paulo está querendo dizer à igreja de Corinto que ele e Apolo têm o mesmo pensamento, que ele e Apolo estão na mesma concordância, que entre ele e Apolo não há divisão alguma. E aí Paulo continua dizendo: por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam se preocupar
em observar este evangelho que eu e Apolo estamos pregando, para que vocês não acrescentem aquilo que nós não acrescentamos, para que vocês não reduzam aquilo que nós não reduzimos. Então, para vocês triunfarem, para o nome de Cristo ser glorificado, não avancem a palavra de Deus. Nós podemos mudar as cores das camisas, nós podemos alterar alguns hinos, nós podemos fazer alguns arranjos musicais, nós podemos trazer algumas mídias sociais que trazem um evangelismo nas mídias para a igreja, mas se tem uma única e exclusiva coisa que é imutável, é a palavra de Deus. Ela não muda, ela não altera, ela é aquela que prega que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu vim com uma palavra de Deus aqui nesta noite. Se mantenha fiel a esta palavra, viva esta palavra, obedeça a esta palavra, porque Deus irá honrar a sua vida. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui também que, além de não ir além do que está escrito, no verso 17 ele diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. E aí no verso 18 ele diz: mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ter ir convosco. Paulo está dizendo aqui que estes que estão inchados são aqueles que estão acrescentando, são aqueles que estão trazendo à igreja de Corinto um ensinamento que não foi baseado naquilo que o apóstolo Paulo aprendeu, naquilo que o apóstolo Paulo viveu, e que logo nós sabemos também que é o evangelho que Cristo ensinou. Uma outra questão também muito importante aqui é os escândalos que acontecem no capítulo de número 5, um escândalo que nós sabemos entre uma madrasta e um enteado, e de repente o apóstolo Paulo ele se manifesta para dizer à igreja. E ele diz à igreja: e vocês estão aceitando isso? O escândalo dentro da igreja? E vocês, por que não se posicionaram? Só que eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque ele não diz para essa igreja se posicionar expulsando quem caiu. Não. O apóstolo Paulo diz para essa igreja que tudo isso está acontecendo porque a igreja não se posicionou em oração, porque a igreja não entrou na brecha do mundo espiritual. O que Paulo está querendo nos dizer? Que o pecado ele só supera a graça quando nós deixamos de fazer aquilo que Cristo nos deu. O que? A oração, a súplica, a intimidade com Deus. Quanto mais oramos, menos pecados temos. Quanto mais buscamos, mais santos nós estamos diante de Deus. Isso é muita verdade, que se nós olhássemos após o assassinato de Deus Ananias e Safira, Deus vai levantar um grupo dentro da igreja. São jovens, que não têm o seu nome mencionado, que não têm maturidade suficiente ainda de idade, mas espiritual tem. Porque são eles que pegam o corpo de Ananias e Safira de dentro do templo e tiram de fora e levam para fora da cidade. O que representa isso? Ananias e Safira eram o escândalo da igreja de Atos, porque eles disseram que fizeram algo e não fizeram para Deus. Então Deus levanta jovens para pegar o escândalo e botar para fora da igreja. Um outro problema, e aqui eu já estou terminando sobre esse assunto, no capítulo 6, o litígio, do latim litis, que é justamente a disputa judicial. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Uns irmãos que estavam tendo dissensões, estavam procurando o governo secular, ou a autoridade do mundo, os juízes, no dia de hoje podemos dizer assim, advogados, e querendo resolver pendências que poderiam ser resolvidas dentro da igreja, que poderiam ser resolvidas entre irmãos, que poderiam ser resolvidas dentro do âmbito que vivemos. Então o apóstolo Paulo, ele logo escreve o capítulo 6, a partir do verso 1, dizendo que nós precisamos, assim como os coríntios, sermos capazes de resolvermos os nossos pormenores aqui, porque aqui não é só lugar de adorar, aqui também é lugar de ser tratado, aqui também é lugar de aprender, desde o maior ao menor, e eu louvo a Deus por isso, porque aqui é o único lugar que o rico e o pobre sentam junto.
Aqui é o único lugar que quem tem canudo de faculdade e quem tem a quarta série senta junto, porque aqui o maior e o menor para Deus são a mesma coisa. E aí eu penso que o apóstolo Paulo, ele deixa um problema que eu considero um dos maiores problemas naquela época, ele deixa por último, mas não tão importante, que é o do capítulo 12. A partir do verso 4, Paulo diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Sabe qual era o grande problema aqui de Corinto? Os irmãos que tinham dons, estes dons eram mal usados. Porque, primeiro, o dom não salva, mas o dom precisa ser evidenciado para que o corpo celebre o nome do Senhor Jesus. Só que o dom mal utilizado não edifica, ele divide. Então, nesta igreja aqui, aqueles que tinham dons queriam se mostrar mais espirituais dos que não tinham. E aqueles que tinham menos dons se sentiam fragilizados, porque aqueles que tinham variedade de dons queriam mostrar uma santidade que não vivia. Então Paulo estava querendo dizer o seguinte: se você tem um, se você tem dois, se você tem três, se Deus te usa de uma forma poderosa, saiba de uma coisa: aquele que tem um e aquele que tem três diante de Deus é a mesma coisa. Aquele que tem mais capacidade, o que tem menos capacidade neste lugar, todos são importantes para Deus. É por isso que após isso, o apóstolo Paulo faz uma aplicação. Ele não diz que é, mas ele diz que parece. Paulo, ele compara a igreja ao corpo de Cristo. Paulo, ele compara a igreja, melhor dizendo, ao corpo humano. E o interesse é de Paulo mostrar pelo menos duas coisas. A primeira delas é que todos os membros têm uma importância diante do corpo. A orelha, ela é menor do que o braço. A orelha é menor do que a perna. Mas o que a orelha faz, a perna não faz. Porque Paulo está querendo dizer que todos os membros têm importância no corpo de Cristo. Eu vim com uma palavra de Deus para lhe dizer: Deus conta com você. Deus conta com o teu respirar. Deus conta com o teu serviço. Deus conta com a tua fé. E enquanto você está aqui, o corpo de Cristo está sendo atuante. E o nome de Deus está sendo glorificado. E aí nós entramos, porque eu precisava dizer tudo isso? Porque é impossível uma igreja como essa entender sobre as coisas de cima numa situação caótica como essa. Então, o apóstolo Paulo, ele reserva o capítulo 15, mas o capítulo 15 não é um assunto menos importante, pelo contrário. O capítulo 15 é o assunto mais importante da primeira carta. E olha como o apóstolo Paulo começa escrevendo. Paulo diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Verso 2, pelo qual também sois salvos. Paulo está dando uma didática. Você recebe, você retém, você permanece e você é salvo. Ele está dando uma didática aqui à igreja de Corinto. Só que olha o que Paulo fala no verso 2. Vocês são salvos se retiveres, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Aqui, reter, no grego, é manter na essência. Paulo está dizendo aos coríntios: não mude o evangelho, não altere o evangelho, não viva um evangelho em que não há mudança na vida de vocês. Não pratique o evangelho em que seja somente o evangelho do Cristo que faz, mas também Cristo conta conosco para que nós venhamos tomar posicionamentos na nossa vida, para que assim a graça de Cristo superabunde na nossa vida. E aí Paulo, ele continua dizendo: e por que Paulo fala isso? Por que Paulo fala da integridade do evangelho? Paulo, ele não fala isso à mercê, ele não joga para o vento. Paulo está falando isso porque naquela época existiam dois obreiros que estavam tentando corromper o ensino do apóstolo Paulo. Esses jovens obreiros são conhecidos como Himeneu e Fileto.
que o apóstolo Paulo diz que se desviaram da verdade. O apóstolo Paulo não é alguém que fica nas entrelinhas, ele dá nome. Lá, se você ver depois 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 16, Paulo diz: mas evita as conversas vãs e profanas, porque o que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Verso 17, e as suas palavras alastrarão como gangrena. Irmãos, pregar um evangelho falso que corrompe pessoas é como uma doença que vai destruindo todo o corpo. E aí Paulo continua dizendo: entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada. Então Himeneu e Fileto estavam dizendo o seguinte: olha, Cristo já veio, Cristo já se manifestou, Cristo já ressuscitou, então não precisa mais esperar Ele. Irmãos, nós estamos quase 2000 anos depois desse texto. E hoje nós vemos lugares por aí que se dizem igreja, dizendo que uma vez salvo é salvo para sempre. Que se você entregar a tua vida para Jesus, você pode continuar vivendo do teu jeito. Você pode continuar fazendo do teu jeito. O homem não precisa se vestir como homem, ele pode andar de qualquer jeito. O homem pode ter mais de uma mulher, ele pode andar de qualquer jeito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que Cristo entregou a ele é inalterável, precisa ser mantido. Que o Espírito de Deus nos dê coragem, que o Espírito de Deus nos dê ousadia para agarrarmos essa palavra da verdade e vivermos ela dentro de nós. Paulo, ele, apesar de falar isso, Paulo precisa provar. E qual é a forma de Paulo provar que Cristo de fato veio? Paulo começa pelas evidências, verso 3 e verso 4. Paulo fala que primeiramente vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. Paulo diz no verso 4, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está dando as evidências, só que as evidências não são suficientes. E por essa razão, o apóstolo Paulo vai dar as provas. Verso 5, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Cefas aqui é Pedro. O apóstolo Paulo está dizendo: o homem que negou, ele viu Cristo ressuscitado. O homem que quis abandonar ele em João 21, não abandonou e viu ele ressuscitado. E aí Paulo diz também, o que mexe muito comigo: depois foi visto por mais de 500, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Observe, verso 7, se puder colocar aí, verso 7. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Irmãos, esse Tiago aqui, em João capítulo 7, verso 5, esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque esse meio-irmão, em João 7, 5, ele não é filho do Espírito Santo, ele é filho de José e Maria. Só que esse meio-irmão, no começo da história, não acreditou que o Jesus, irmão dele, era o Messias. Olha o poder transformador de um Cristo ressuscitado. Este Tiago não creu que ele era o Messias, mas olha que coisa linda. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse no capítulo 2, verso 9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como a coluna da igreja. Este é o Cristo que nós estamos adorando aqui nesta noite. Alguém que não creu, mas quando decidiu acreditar, não se tornou só crente, mas se tornou um obreiro na casa de Deus. Alguém que Deus usou para salvar outras vidas. Este mesmo apóstolo Paulo que está pregando aqui é o mesmo que Ananias acha na casa de Judas, na rua direita. E quando Ananias acha ele, Deus dá uma visão, Cristo dá uma visão a Paulo dizendo: olha, vai vir um homem chamado Ananias, vai colocar a mão sobre a tua cabeça, vai te batizar com o Espírito Santo. E tem um porém. Paulo, quando vai falar ao rei Agripa em Atos capítulo 26, ele diz: rei Agripa, quando esse Cristo apareceu para mim, verso 10 do capítulo 26, ele me levantou como testemunha, me fez como ministro e me colocou para abrir os olhos daqueles que estão em trevas. Este é o poder do Cristo que nós servimos. Eu não sei se você veio adorar nessa Santa Ceia e tem alguém da tua casa perdido, mas eu quero dizer para você, o Cristo que você serve pode achar estes Tiagos que ainda não se renderam. Louvado seja Deus.
E aí no verso 12, e eu começo a concluir, no verso 12, Paulo ele tem uma narrativa que é uma pergunta que ele já tem a resposta. O verso 12 do capítulo 15, Paulo diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição. Paulo está repudiando essa doutrina errada que Mineu e Fileto estavam ensinando. E aí uma outra coisa também muito perigosa aqui, é que naquela época, Corinto tinha uma grande deficiência, que também João, com o público que ele foi levantado para pregar, para ensinar, teve também esse problema, o gnosticismo. Aqueles que não conseguiam acreditar que Deus se materializou em carne como filho. Então, qual é o método que o apóstolo Paulo vai relutar para defender o evangelho e ensinar sobre um Cristo que não só ressuscitou, mas nos deu uma oportunidade naquele grande dia de ressuscitar também. E aí Paulo começa o capítulo 15, verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Havia também um outro problema. Aquela igreja de Corinto não entendia como os mortos ressuscitariam. Como aqueles que já estão há 20, 30 anos, que morreram com o Senhor, que estão só nos ossos, como estes teriam uma oportunidade de ressurgir com o seu corpo glorificado. E aí é nesse momento que o apóstolo Paulo começa a falar sobre o corpo corruptível e o corpo incorruptível. Eu vim te dizer aqui nesta noite que o corpo que Deus tem para nós é puro, não tem manchas, não tem pecado. E isto é uma prova. Por quê? Quando Paulo diz que o nosso corpo será transformado, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não teremos deficiências. Aquele que nasceu sem braço não terá falta de mais nada. Aquele que perdeu alguma parte do seu membro no dia a dia por algum acidente, alguma coisa, terá restaurado um corpo glorificado. Se o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Coríntios que o nosso corpo será glorificado, sabe também o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós não teremos mais dores físicas nos ossos, enxaqueca, doença no sangue, osteoporose, pressão alta, pressão baixa, glicose. Paulo está dizendo que quando a trombeta tocar, tudo isso fica aqui e o nosso corpo será transformado. Se Paulo está dizendo que não teremos dores físicas, Paulo está dizendo também que não teremos dores emocionais, dores psicológicas, crise do pânico, inferioridade, TDAH e todas essas doenças que têm roubado a vida de muitas pessoas. O dia que a trombeta tocar, o dia que esse céu se rasgar, o dia que Deus gritar o nosso nome, eu não sei você, mas eu espero que isso aconteça logo, tudo aquilo que nós sofremos vai ficar aqui. E se Paulo está dizendo isto, eu preciso corroborar com a fala de Paulo dizer: falta pouco, suporte um pouco mais. Falta pouco, resista um pouco mais. Falta pouco, persevere um pouco mais. Porque já já a trombeta vai tocar e Cristo buscará a sua igreja. Tem alguém que crê assim? Louvado seja Deus. E aí Paulo no verso 15, verso 57, ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui pelo menos Paulo está, e eu não vou discursar todas, mas pelo menos aqui Paulo está falando 5 tipos de vitórias por intermédio da graça de Jesus. A primeira vitória está em Romanos 6,14, a vitória sobre o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Segunda vitória é a vitória sobre a carne. Romanos 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Terceira vitória, sobre a tentação. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que Ele ama. Quarta vitória sobre o inimigo de nossas almas. 1 de João capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quinta e última vitória é sobre o mundo. 1 de João capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Paulo conclui essa carta no verso 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. A palavra firmes aqui é imóvel. Só que esta palavra imóvel, ela tem uma tendência de dizer que este firme que Paulo condiciona a igreja de Corinto tenha equilíbrio de se manter na mesma posição. Paulo está dizendo o seguinte: olha, enquanto o corpo não é glorificado, suporta. Enquanto o corpo não é glorificado, exerce a fé. Enquanto o corpo não é glorificado, aguenta um pouco mais. Enquanto o corpo não é glorificado, aguenta esse abacaxi, engole ele com casca, porque Deus vai te exaltar. Mas Paulo está dizendo também: enquanto ele não volta, fica imóvel, não sai do lugar de onde Deus te colocou, passa chuva ou sol, fique onde Deus te chamou. Se você vê a ponte Rio-Niterói, ela precisa ser flexível, mas ela é imóvel, porque ela está no mesmo lugar. E aí por isso que o apóstolo Paulo diz isso, eu lembrei na hora da ponte de Niterói. Porque Paulo diz: sede firmes, imóvel, sede constantes. Constantes aqui é o que não muda, permanece. Se você vê a ponte de Niterói, ela é flexível para poder sobreviver de um lugar ao outro, de Niterói para o Rio de Janeiro. A ponte de Niterói também é um abrigo antibombas. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: você precisa ser imóvel, mas também flexível. A hora de se impor, se imponha. A hora de sofrer, sofra. A hora de se negar a si mesmo, negue-se. Mas na hora de pegar a cruz e ir aonde Deus mandou, faça também. Porque o mesmo Cristo que te entregou essa cruz é o mesmo Cristo que vai te dar força para poder carregar ela. E aí Paulo continua e encerra. E eu gosto muito disso. Sempre abundantes. Foi a primeira vez que eu dei uma olhada no grego desse abundante. E esse abundantes aqui é produzir ilimitadamente, transbordar. Sabe o que Paulo está dizendo? No momento mais difícil, segure nos eixos, mas não pare de produzir. Segure nos eixos. Você pode estar com um problema dentro de casa, mas não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você pode não estar vivendo a realidade que queria viver, mas isso não significa que o teu chamado parou. Deus continua contando com você. Deus quer ver você aqui. Deus quer ver você transbordar. Deus quer ver você fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas Paulo também dá uma última pincelada dizendo: transbordando na obra do Senhor. Paulo não quer ver você entregando a tua força para um time de futebol. Paulo não quer ver você entregando a tua força para algo que é superficial. Você já viu as pessoas que frustram-se na vida com Deus e elas aplicam? Eu não estou sendo contra futebol, tá? Não é a palavra aqui hoje. E nem tenho esse direito de falar isso aqui porque eu não sou pastor da igreja. Mas se tem algo que nós vemos em muitos momentos, são pessoas com chamados específicos, com propósitos de Deus, fugindo porque não aguentaram suportar o tempo da provação. Então Paulo está dizendo aqui, e concluo: sabendo que o vosso trabalho, esse trabalho aqui é esforço, não é vão no Senhor. Não trabalhe para o departamento, trabalhe para o Senhor. Não trabalhe para receber aplausos, trabalhe para o Senhor. Não trabalhe para oprimir alguém que passou da liderança, trabalhe para o Senhor. Porque quando você faz para o Senhor, Deus exalta a obra das tuas mãos. Fique com essa palavra e Deus abençoe.